As investigações do mau uso do dinheiro público durante a pandemia estão sendo realizadas em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal. As operações começaram depois que o Ministério Público e a polícia descobriram indícios de irregularidades nas compras de insumos para o combate à Covid-19, segundo informações divulgadas pelo jornal Estadão. A legislação brasileira passou a permitir desde fevereiro que as compras sejam feitas sem licitação. Há 410 procedimentos abertos de forma preliminar e que podem dar origem a processos criminais, segundo o Ministério Público Federal. O órgão atua nas investigações quando há repasse da União. Em São Paulo, por exemplo, compras feitas pelo governo João Dória estão sendo apuradas. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil que foi separado em 5 procedimentos para investigação. A gestão realizou a compra de 3.000 respiradores da China com o custo de 100 milhões de dólares, maior contrato estadual. O governo chinês determinou um limite na exportação dos lotes e, com isso, dos 3.000 que foram comprados, apenas 150 foram liberados. Assunto bom para a gente discutir, então, fraudes em todo o país. Ô Zé Maria, e parece que esse decreto da calamidade pública acabou sendo um prato cheio, né, para a corrupção. Afinal de contas, com o decreto passaram a ser permitidas as compras sem licitação. Em muitos casos, resultou em fraudes. Isso resultou em fraudes, né? Exatamente. Olha, Vitor, há um caminho comum aí quando tem enchente ou qualquer extraordinário, a Câmara dos Vereadores, né, aprova no município estado de calamidade e aí começa a roubalheira, porque no estado de calamidade a legislação abre a possibilidade de compras desse tipo. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim. Desde o início desse processo, nós aqui nos Pingos nos Is já havíamos mostrado essa possibilidade e trouxemos aqui o ministro-chefe da Controladoria Geral da União e Transparência, o ministro Wagner Rosário. E ele explicou que havia, sim, uma grande preocupação com relação a isso, 2 preocupações principais. Uma é de que setores do próprio governo estavam resistentes em fazer compras, porque os equipamentos hospitalares estavam caros demais, no mercado desorganizado, e os compradores tinham medo de, no futuro, serem responsabilizados por compras acima do mercado, porque as pessoas se esqueceriam do que está acontecendo agora. Então, um grupo no governo foi criado exatamente para acompanhar esse movimento do dinheiro. Onde há dinheiro público, há o acompanhamento do Tribunal de Contas da União e também da Controladoria Geral da República, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas que exageraram, eles estão sendo investigados. Eu conversava exatamente com a deputada Carmen Zanotto, que é relatora da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. Essa comissão externa, ela analisa a pandemia no Brasil. Já ouviu o ministro, ouviu especialistas, né? E agora a grande preocupação da comissão externa é exatamente acompanhar essas denúncias. Já são várias denúncias em vários estados. Os mais graves são São Paulo e Santa Catarina. Ou seja, roubar sempre é pecado, sempre é terrível. Roubar nessas condições, Vitor e Augusto, é muito pior, né? É isso, né, Augusto? É o cúmulo do cinismo, né? Da insensibilidade, da ganância. A gente vem advertindo aqui desde o começo. Com licitação, o Brasil acabou se transformando aí na terra em que nasceu o maior esquema corrupto da história, que foi o do Petrolão, com licitação. Com a licitação, o regime de licitação abrandado, nós tivemos a Copa da Roubalheira e a Olimpíada da Ladroagem. Agora, sem licitação, nós estamos vendo a gestação do Covidão, né, para repetir a expressão usada aqui nesse programa pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que entende disso, né? Desde o mensalão, em que ele atuou com destaque. Ele sabia que estava no meio da roubalheira e falou, né? Só gente assim, que participa desses esquemas, é que pode saber o que houve. Então, ele inaugurou aí uma delação não premiada, no caso, que ele acabou cumprindo pena.
essa volta, esse surto de roubalheira, eu interpreto também como fruto da sensação de impunidade gerada pelo cerco sofrido pela Lava Jato e, sobretudo, pelo seu símbolo, que é o ex-juiz Sérgio Moro, e por falta de quem a defenda. Eu não vejo, desde a saída do Sérgio Moro, hoje está claro aí que seria ótimo se ele tivesse continuado por lá, desde a saída do Sérgio Moro não tem ocorrido operações de vulto, né, como o Brasil requer. Isso aqui é uma. O que estão roubando é uma grandeza. E, de novo, né, o PT, com poucas cidades, ele mostra que faz milagres. O PT inventou a corrupção com o uso do lixo, licitações, né, para a concessão do serviço de lixo. Eles começaram a roubar no interior de São Paulo, depois disseminaram essa prática. Aí passou a roubar em todas as prefeituras em que ele conseguia eleger ou instalar ali um prefeito companheiro. E agora, por exemplo, diante daquela história de Araraquara, que foi aqui denunciada, dos respiradores de luxo, né, que cada um vale um carro importado, Mercedes importado, você compra com um dos respiradores de Araraquara. O PT soltou uma nota ótima. Eles acusaram a gente de estar denunciando um negócio que todo mundo faz. É sempre assim, PT, né? Na época do mensalão, não, mas peraí, compra de deputado é normal. Depois veio o Petrolão, mas o que é que não faz isso? Desde o governo do Tomé de Souza, o Brasil tem roubalheira, né, na administração pública. Então, eles estão sempre achando que a soma de dois crimes dá uma absolvição. Então, eles falam dos outros. Eles falaram disso, que a gente está vendo a farra da compra sem licitação no Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Araraquara é um exemplo significativo pelo tamanho, a cidade com mais de 200 mil habitantes. Agora, estão comprando por qualquer preço. Se você cria uma legislação tão libertina, que podem decretar estado de calamidade, até municípios que não têm um único caso de coronavírus, quer dizer, ele é obrigado, ele pede uma verba a todos os governos, federal, estadual. Recebe essa verba com a obrigação, entre aspas, de aplicar todo o dinheiro no combate ao coronavírus. Mas não tem coronavírus. Vocês acham que os prefeitos fazem o quê? Devolvem o dinheiro, tentam devolver, o que é difícil, ou eles gastam em outras coisas, ou simplesmente embolsam. Agora, esse covidão, ainda em gestação, repito, merecia uma similar da Lava Jato, pessoal e intransferível, né? Devia pegar essa turma agora, no começo, e punir. A Lava Jato mostrou o que se deve fazer para acabar com a corrupção ou para reduzi-la ao mínimo tolerável. Você não tem licitação fraudada na área dos empreiteiros há muito tempo, porque os grandes foram para a cadeia. Agora aqui, tem essa libertinagem de distribuição de dinheiro. O Congresso distribui dinheiro por cabeça. Tenha ou não caso de coronavírus, eles vão logo entregando o nosso dinheiro, vamos frisar. Então aí é aquilo, né? Ou todos nos locupletamos, ou restaure-se a moralidade. Eles preferem, que é a grande frase, uma das grandes frases do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. Eles estão se locupletando todos.